Coração
E aí, gente, paz de Cristo, tudo bem? Muito bom poder estar aqui com vocês, espero que vocês estejam bem. Saudade de estar junto, saudade de abraçar. Esses dias mesmo, eu e a Josi vimos um vídeo da gente reunido, né, no templo. E, poxa, como eu senti saudade, né? Senti saudade desse tempo de ajuntamento, desse tempo onde nós podíamos nos abraçar, nos ver. Eu creio que em breve isso vai ser restituído a nós, né? Em breve, eu creio que muito em breve. Eu estou muito feliz de poder estar nesse culto, né? Nesse culto online, podendo compartilhar da palavra de Deus. Pastor Ami me deu essa incumbência, essa honra. Eu estou aqui nessa noite para poder compartilhar a palavra de Deus com você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos dê graça nesse tempo, para que de fato esse momento seja um momento proveitoso, tá bom? Eu quero, antes de abrir e ler alguns textos bíblicos com vocês, eu quero orar, né, nesse momento, para que Deus use de misericórdia com a minha vida e fale através de mim, tá? Para abençoar profundamente você. Vamos orar? Querido Deus, soberano Pai, nessa noite, Senhor, onde nós cultuamos ao Teu nome, onde nós adoramos ao Teu nome, ó Deus, nós queremos pedir a Tua bênção, pedir que o Senhor seja comigo, Senhor, conosco, nesse tempo onde haveremos de ministrar a Sua palavra. Os Teus filhos, Senhor, que estão agora acompanhando, ó Deus, que o Senhor possa tocá-los, falar com eles de forma profunda, Senhor. O Senhor pode ir infinitamente mais além do que as minhas palavras. Onde as minhas palavras não podem ir, onde as minhas palavras não podem tocar, a Tua mão e o Teu Espírito tocam, penetram. A Tua palavra é espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma, entre juntas e medulas. Eu suplico a Deus que esse momento seja de fato um momento proveitoso para a sua noiva. Usa de misericórdia comigo, Senhor. E usa a minha vida, Deus, para a glória do Seu nome e para a edificação dos Seus filhos. Faz desse momento um momento feliz e proveitoso. Que a Sua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações. Que todo e qualquer espírito maligno, Senhor, que se oponha à Sua palavra, seja, ó Deus, em nome de Jesus, frustrado agora, para a glória e louvor do Seu nome. É a minha oração nessa noite, agradecido por Sua bondade, por Sua misericórdia, por Seu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, eu queria compartilhar com vocês acerca de 4 verdades. Vou ser bem objetivo, mas eu queria que você, na sua casa, acompanhasse comigo alguns textos, tá? Eu quero falar de 4 verdades que me trazem paz em meio a qualquer crise. Preste atenção. Eu sei que nós estamos vivendo uma crise, né? Estamos vivendo um período de pandemia, não é isso? Vivendo um período caótico, de crise na saúde, de crise na economia, de crise nas famílias, não é? Com tudo isso. Mas essas 4 verdades que eu quero tratar com vocês são verdades que me trazem paz em meio a qualquer crise, independente da pandemia. Quando a pandemia passar, quando tudo acabar e eu enfrentar qualquer tipo de crise, essas 4 verdades ainda vão continuar trazendo paz para o meu coração. E eu creio que se você atentar os seus ouvidos para entender essa palavra, essa paz que vem por meio do entendimento dessa palavra vai também fazer guarida em seu coração. Beleza? Então, eu quero falar de 4 verdades. A primeira verdade é que Deus é soberano. Essa é a primeira verdade que me traz paz em meio a qualquer crise. Não é isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza.
em Gênesis capítulo 50, do versículo 18 em diante. Gênesis capítulo 50, do versículo 18 em diante. Esse texto fala acerca da história de José. Eu creio que a grande maioria dos irmãos que está vendo esse vídeo já conhece a história de José. Portanto, eu vou simplesmente resumi-la o máximo que eu puder. José é o filho de Jacó, não é isso? Um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. José, ele fora um menino, um moço, que teve um sonho dentre a sua família, e nesse sonho Deus revelava a ele que seus irmãos, sua família inteira, se prostraria diante dele. Esse sonho deixou os seus irmãos um tanto quanto irritados com ele. Já vinham de algum tempo tendo ciúme de José, porque Jacó não escondia a preferência que tinha de José em detrimento aos seus irmãos. Isso gerava algum tipo de ciúme por parte dos irmãos de José. Um dia, Jacó pediu José para que José fosse ver como estavam os rebanhos e também seus irmãos que estavam em viagem. E José foi obedecendo seu pai para trazer notícia dos seus irmãos. Chegando ao longe ainda, seus irmãos o encontraram, lançaram em um calabouço e quiseram até tramar para tirar a vida de José. Porém, em um longo tempo ali de conversa eles chegaram em um consenso, porque naquele exato momento passava por ali uma caravana de ismaelitas, caravana essa que comprou José por 50 moedas de prata das mãos dos seus próprios irmãos, e caravana essa que levou José para o Egito e vendeu José para um senhor chamado Potifar. José fica morando no Egito. Depois que ele fica morando no Egito, ele mora na casa de Potifar. Na casa de Potifar, Deus prospera poderosamente tudo aquilo que José põe a mão. Potifar coloca José como líder, uma espécie de mordomo da sua casa, liderando todos os escravos. E a casa de José é poderosamente abençoada por Deus por causa de José. E nesse tempo, José ele é assediado pela mulher de Potifar. Quem conhece a história sabe muito bem que José foge da mulher de Potifar. A mulher de Potifar calunia José. José vai parar no calabouço. E no calabouço ele acha graça aos olhos do carcereiro, começa a trabalhar de alguma maneira ali, gerenciando, não é isso? O calabouço. Deus prospera tudo aquilo que José faz no calabouço. No calabouço vão parar 2 oficiais de Faraó, o copeiro Mó e o padeiro Mó. Ambos têm sonhos e José interpreta o sonho dos dois. A interpretação do sonho do copeiro Mó é que em breve o copeiro Mó iria voltar a servir vinho na taça de Faraó, e dentre 3 dias. E a interpretação do sonho do padeiro Mó era que em breve, em 3 dias, o padeiro Mó seria enforcado por Faraó. José continua no calabouço e as coisas acontecem conforme a interpretação do sonho. O copeiro volta a servir Faraó e Faraó agora quem tem um sonho é Faraó. Faraó sonha com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. Essas 7 vacas magras devoram as 7 vacas gordas. Faraó desperta do sono e volta a dormir. E agora ele sonha com 7 espigas gordas que eram devoradas por 7 espigas magras. José é lembrado pelo copeiro Mó. O copeiro Mó fala assim: olha, Faraó, é o seguinte, o tempo que eu estive na cadeia, no calabouço, tinha um escravo hebreu que interpretou o meu sonho e tudo sucedeu conforme ele disse. Aleluia! E aí, o Faraó, é o seguinte, talvez esse garoto possa ter interpretação do seu sonho, isso parafraseando muito o texto. Faraó manda chamar José. José toma um banho de beleza, se vardeia e vem parar de frente do Faraó. De frente do Faraó, ele interpreta o sonho e ele diz para Faraó que as 7 vacas gordas são 7 anos de muita prosperidade e as 7 vacas magras são 7 anos de muita miséria e fome que acarretaria em toda a terra e não somente no Egito. E ele dá um conselho para Faraó. Ele diz: Faraó, é o seguinte, te aconselho que você ajunte nesse tempo de prosperidade para que no tempo de calamidade você venha servir a todo mundo. E Faraó ali, eu creio que já é a mão soberana de Deus,
coloca José como segundo mandatário do Egito. Sim, ninguém levantava o pé, ninguém fazia nada sem a ordem de José ali. O superior a José no Egito era só Faraó. Agora, olha só que interessante. O tempo passa e quem vem comprar comida no Egito, no tempo de fome, passa o tempo de prosperidade. José ajunta a ponto de perder a conta. E aí chega o tempo de fome. Chegando o tempo de fome, chega a notícia aos irmãos de José e a Faraó. Isso já haviam se passado já, se eu não me engano, já 16 anos. Chega a notícia aos irmãos de José que no Egito tem um camarada administrando bem lá e que está vendendo comida. Os irmãos de José vêm ao Egito e aí ao longo da história vocês vão descobrir que José vai se revelar aos seus irmãos, isso adiantando bem a história, vai se revelar aos seus irmãos, vai trazer os seus irmãos para o Egito, vai trazer o seu pai para o Egito, toda a sua família para o Egito, vai sustentar os seus pais, vai sustentar os seus irmãos, dando a eles o direito de morar na terra de Gósen, era a melhor terra que existia no Egito. Isso me traz um ensinamento tremendo, porque José, ele paga o mal com o bem, não é isso? Porque os seus irmãos o venderam para os ismaelitas e, consequentemente, para o Egito, e ele, em contrapartida, paga esse mal com o bem, deixando com que eles morassem em Gósen, a melhor terra que existe no Egito. Agora, é aqui que eu quero parar. Depois que morre o pai de José, os irmãos de José entram em frangalhos, porque ele diz, cara, porque se José não fez nenhum mal a nós por conta do nosso pai, agora ele já não tem mais motivo nenhum para preservar a misericórdia dele com a gente. Vamos lá conversar com o José, vamos pedir perdão a ele, vamos mais uma vez se humilhar diante dele. E aí no versículo 18 do capítulo 50, que é o texto que eu pedi para vocês abrirem, diz que os irmãos de José vieram e se prostraram diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, vivendo 110 anos. Agora olha só o que José fala, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe o que José entendeu? Entendeu que os seus irmãos foram apenas um trampolim para que Deus realizasse um propósito. Sabe o que José entendeu? Cara, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus está acima do mal que vocês intentaram contra mim. Deus transformou o mal que vocês intentaram contra mim em bem, para preservar a vida de vocês mesmos. E não só a vida de vocês, mas a vida de muitos. Sabe o que José está dizendo aqui pra gente? Está ensinando aqui pra gente? Cara, eu descanso, porque existe um Deus soberano que está acima de tudo e de todos, e Ele não perde o controle de nada. Tudo está no controle dele. Ele controla tudo. Ele é soberano, soberano, soberano. Sabe o que José está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe um Deus que não perde o controle de nada. Aleluia! E é exatamente nessa verdade que eu quero que você entenda e se apoie para ter paz. Entenda que esse período de pandemia não fugiu do controle de Deus. Esse período de pandemia trouxe uma desestabilidade na nossa saúde, na nossa economia. Os nossos líderes perderam o controle, não sabem mais o que fazer. Aleluia! Não tem leito suficiente para as pessoas. Sim, está tudo desestabilizado, as pessoas estão correndo, os líderes estão correndo, as pessoas estão descontroladas, mas Deus não perdeu o controle. Deus continua assentado no trono, na sua mão ainda há força e poder, e não existe uma situação que Ele não tenha o poder de intervir e mudar a hora que Ele bem quiser entender, porque Ele é Deus. É isso. É isso, cara. José está dizendo, Deus é soberano e eu não estou no lugar de Deus. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus controlando
tudo, por trás dos bastidores da minha vida, estava controlando tudo para que o seu propósito fosse cumprido. É isso? Tem outra passagem também no livro de Esther, que fala muito da soberania de Deus. Esther é um livro que não fala o nome de Deus, né? A palavra Deus não aparece no livro de Esther, mas é um livro onde eu mais vejo Deus nas entrelinhas trabalhando em favor do seu povo. Não é isso? Olha, Esther Esther era uma rainha judia, e essa moça agora estava no trono, na verdade, como rainha. E nesse tempo, nesse período, havia saído um decreto que dizimaria todo o seu povo. E aí o seu tio, Mardoqueu, mandou dizer assim para ela, Esther capítulo 4, versículo 14: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe o que o tio de Esther está mandando dizer? O tio de Esther está mandando dizer o seguinte para Esther: cara, Deus colocou você aí com um plano. O Deus soberano já traçou esse plano e deixou você exatamente nesse lugar para fazer aquilo que Ele espera que você faça nesse período, porque Ele é soberano e trabalha antecipadamente para preservar o seu povo. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Deus é soberano. Esteja atento para que você esteja em linha com os propósitos soberanos de Deus. Ele não fala em nenhum momento sobre Deus, mas é uma grande realidade que eu vejo aqui. O Deus soberano trabalhando, colocando Esther onde que ela tem que estar, no momento que ela tem que estar, para livrar o seu povo, trabalhando nos bastidores. Deus é soberano. Isso precisa trazer paz para a sua vida. Entender que Deus é soberano precisa trazer paz para a sua vida. Olha, o texto, lá em uma carta de Paulo escreve a Filemão. Paulo, escrevendo a Filemão, ele está falando acerca de um menino, um rapaz chamado Onésimo, que era escravo de Filemão. E esse escravo havia dado algum tipo de prejuízo para o seu senhor, Filemão, que era crente, tinha uma igreja na sua casa. Não é isso? Depois você lê a carta de Filemão, ela é pequenininha, leia, vai te edificar bastante. Tinha uma igreja na sua casa e Paulo escreve para Filemão. E Paulo escrevendo para Filemão, ele fala assim, cara, recebe Onésimo de volta, perdoa Onésimo. Esse camarada, Onésimo, ele dá um prejuízo para Filemão e ele vai parar no calabouço, no mesmo calabouço onde estava o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo começa a evangelizar e depois a discipular esse escravo que de alguma maneira havia dado um prejuízo para Filemão. E depois de evangelizado e depois de discipulado, ele agora é orientado pelo apóstolo Paulo para voltar até a casa de Filemão, munido de uma carta essa que era um pedido de Paulo para recebê-lo de volta, perdoá-lo. E dentre essa carta, no versículo 15, Paulo fala assim, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. A palavra talvez me faz pensar que o apóstolo Paulo estava cogitando que isso pode ter sido um plano soberano de Deus. Ele está dizendo o seguinte, cara, já parou para pensar que esse moço pode ter sido separado de você e tudo isso possa ter acontecido para que ele tivesse vindo ficar na minha companhia para ser evangelizado, discipulado e ter um encontro com a vida que é Jesus Cristo? E agora ele voltasse para você completamente transformado pelo poder do Evangelho? Sabe o que Paulo está cogitando aqui? Paulo está cogitando a possibilidade da soberania de Deus estar em ação em tudo isso. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus é soberano. Aleluia. Deus é soberano, gente. Deus é soberano em toda essa situação. Fica tranquilo, talvez você esteja passando por um momento de crise e Deus me colocou aqui para falar com você. Eu não deixei de ser soberano. Você perdeu o controle dessa situação. Eu não perdi o controle dessa situação. Eu continuo sendo soberano. Beleza, essa é a primeira verdade que me traz paz. Saber que Deus é soberano. A segunda verdade que me traz paz é que a oração pode mudar tudo. A oração pode mudar tudo. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu quero ficar com o versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a oração, ela pode surtir em efeitos mirabolantes, miraculosos. Se tem alguém que acredita que está gastando tempo orando, não entendeu a eficácia da oração. Tempo de oração é tempo de investimento. Tempo de oração é um tempo onde Deus pode se manifestar a seu favor. A oração pode mudar tudo. A oração pode mudar circunstâncias. A oração pode mudar situações insolúveis. A oração pode pôr um fim na pandemia. A oração pode pôr um fim em crises que estão estabelecidas no seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. A oração pode mudar tudo. É a Bíblia que diz que a oração é eficaz, existe eficácia na oração. Essa é uma verdade que traz paz para o meu coração. Saber que a oração pode muito em seus efeitos, saber que a oração pode fazer com que o braço poderoso de Deus se manifeste, segundo a sua soberania, é claro, a meu favor e a favor de quem eu intercedo. Isso me traz paz. Agora, deixa eu ressaltar algo aqui interessante. A oração, presta atenção, é um trabalho de parceria com Deus. Em alguns momentos, Deus vai trabalhar em parceria com a sua igreja para agir na terra, e isso por meio da oração. Já bem disse John Wesley, me parece que o que Deus faz na terra, Ele o faz, senão em resposta à oração. Eu acredito nisso. Eu acredito, irmãos, que Deus tem propósitos soberanos a realizar, mas nessa terra Ele soberanamente escolheu trabalhar em parceria com a sua igreja por meio da oração. Quer ver só? Eu vou te dar um exemplo. Na oração que é conhecida como oração do Pai Nosso, a oração dominical, Jesus ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. O maior interessado em que se manifeste o reino de Deus na terra é o próprio Deus. Mas o Deus encarnado está ensinando a sua igreja a orar: venha o teu reino, a pedir ao maior interessado: venha o teu reino, venha o teu reino. Pedir a Deus aquilo que é do interesse de Deus para que Deus realize na terra. Preste atenção nisso, porque Deus resolveu trabalhar em parceria com a sua igreja para que os seus propósitos soberanos se estabeleçam na terra. Vou citar outro texto, porque uma andorinha só não faz verão. Em um outro texto, Jesus vai dizer: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Ora, o maior interessado em que haja trabalhadores na seara é o dono da seara. Sim, então por que eu tenho que orar para pedir ao dono da seara para que ele envie trabalhadores para a seara dele mesmo, se ele é o maior interessado? Porque Deus resolveu trabalhar na terra em parceria com a sua igreja por intermédio da oração. Deus tem grandes coisas a realizar nesse tempo. É por isso que Deus, com seu espírito, com o espírito de súplicas, tem despertado o seu povo para um tempo de oração, para um tempo de súplicas, para um tempo de clamor, para um tempo de lágrimas, para um tempo de intercessão, porque Deus quer realizar algo tremendo que vai abalar os céus e a terra, que vai marcar essa geração, porque a igreja voltou a orar, a igreja voltou a se reunir nas ruas, nas praças. Oh Deus, a igreja aqui já havia aposentado os lenços que banhavam-se no meio da oração de joelhos. A igreja voltou a orar na gastro keminabia, como no xarabambaragaio. A igreja voltou a orar nesse tempo de pandemia. O Espírito
de súplicas está levantando uma igreja que volta a orar, que volta a orar, e isso é evidência, e isso é efeito colateral de que Deus vai realizar uma grande obra nesse tempo, porque Deus está despertando a sua igreja para trabalhar em parceria com a sua própria igreja por meio da oração. Aleluia, glória a Jesus. Deus é soberano, isso me traz paz. E a oração pode mudar tudo. E Deus trabalha em parceria com a sua igreja por meio da oração. Quer ver só? Ainda continuando nesse tema, ainda continuando nesse segundo tópico. Se a oração, presta atenção, se a oração não mudar do lado de fora, ela vai mudar do lado de dentro. Vou te explicar isso. Às vezes, eu dobro meu joelho para orar, no meu quarto, trancado, e quando eu abro a porta, o problema continua lá, mas dentro de mim alguma coisa mudou. Irmão, eu vivi essa experiência e um dia eu fui ler a Bíblia, eu falei, então é exatamente isso. Tá aqui, ó, tá na Bíblia. O que eu tô sentindo agora tá na Bíblia, não é isso? Eu vou mostrar para você onde está isso. Filipenses capítulo 4, do 6 até o 7, está escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa falando sobre ansiedade, sobre preocupação. Não fiquem preocupados, não fiquem sobrecarregados, não fiquem ansiosos por nada, mas antes, tudo pela oração e pela súplica seja conhecido. Sabe o que ele está querendo dizer? Fale de tudo com Deus em oração. Exponha a sua alma para Deus em oração. Exponha seus conflitos, exponha as suas dores, exponha os seus medos, exponha seus anseios. Fale com Deus. E é isso que eu faço. Eu me exponho, me desnudo, divido a minha alma com Deus, e quando eu saio o problema continua no mesmo lugar, mas dentro de mim, na minha alma, existe paz. Sabe por quê? A paz que excede todo entendimento humano, que é revelado no versículo 7, ela é resultado do versículo 6. Sim, ela é resultado de uma vida de exposição a Deus em oração. Aleluia. Quando eu aprendo isso, quando eu começo a colocar meus problemas, meus questionamentos, as minhas crises, sim, os meus problemas diante de Deus, pela oração e pela súplica, eu começo a entender que eu estou falando com alguém que é poderoso e soberano. Isso começa a produzir paz no meu interior. Por mais que Deus não mude o meu exterior e os conflitos e as adversidades que me cercam, dentro de mim Ele me muda pela oração. Então, fica tranquilo que tu vai experimentar, antes de experimentar a resposta e a intervenção divina nessa crise, você vai experimentar a paz que excede todo entendimento em meio à crise. Aleluia, glória a Deus. Terceira verdade, estou terminando, estou caminhando para o final. Terceira verdade, essa eu quero falar com vocês. Ainda aí em Filipenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai falar acerca de um rapaz chamado Timóteo, a quem ele chama de filho na fé. Ele vai falar também no versículo de número 25 e diante, acerca de um rapaz chamado Epafrodito, que ele vai chamar de irmão, de cooperador e de companheiro de lutas. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, eu tenho um filho, um camarada que é filho na fé e que me serviu como um pai. Eu tenho um amigo, um companheiro de lutas, um irmão que foi Epafrodito, que esteve comigo num tempo de calamidade, num tempo de dificuldade. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Cara, eu tenho duas pessoas com quem eu posso contar. Eu tenho gente que está do meu lado. Ele está escrevendo a carta de Filipenses, e a carta de Filipenses, se você não sabe, pelos teólogos, ela é considerada como a carta da alegria. E essa carta da alegria foi uma carta escrita num tempo de grandiosa adversidade na vida do apóstolo Paulo. Ele estava preso, não é isso? E, no entanto, ele escreve uma carta que a palavra gozo, alegria, aparece muitas vezes na carta. E aí eu fiquei estudando essa carta e eu percebi que um dos motivos dessa alegria é que ele tinha companheiros, ele tinha amigo, ele tinha cooperadores, ele tinha pessoas com quem ele podia contar. Agora, preste atenção, essa é a terceira verdade que me traz paz. Em meio às minhas crises, em meio às minhas guerras, em meio às minhas dificuldades, eu tenho amigos, cara.
Eu tenho pessoas com quem eu posso contar. Eu tenho uma família além da família de carne. Eu tenho uma família espiritual. Eu tenho vocês, cara. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que se eu desabafar, se eu disser, cara, eu preciso de ajuda, cara, eu preciso de um conselho, cara, eu preciso de um socorro, cara, eu preciso de alguma coisa que você pode me oferecer, eu sei que eu tenho pessoas que vão estar do meu lado, assim como eu também tenho tentado ser uma pessoa que socorre outras pessoas. Essa é a terceira verdade que me traz paz. Saber que eu não estou sozinho, porque Deus me apresentou pessoas, Deus me colocou ao lado de pessoas, e através dessas pessoas Deus tem cuidado de mim. Aleluia. Aleluia. E a quarta verdade que me traz paz em meio à crise é saber para onde eu estou indo. E essa é a pergunta que não quer calar. Você sabe para onde você está indo? Se você morrer agora, você sabe para onde você vai? Hein? Eu quero terminar lendo Filipenses capítulo 1, versículo 21 em diante. Está escrito assim: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que devo escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Portanto, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Cara, enquanto eu continuar vivendo, viver para mim tem só um motivo: Cristo. E se eu morrer? É lucro. Por quê? Morrer, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Sabe o que ele está dizendo? Cara, morrer não é algo ruim. Morrer é algo bom. É o que a Bíblia ensina. Normalmente a gente encara a morte como algo ruim, mas o apóstolo Paulo encarava a morte como algo bom. A morte era apenas uma carruagem que o levaria a estar com Cristo, que era infinitamente melhor. Agora, para a morte ser uma carruagem que me leva a estar com Cristo, que é infinitamente melhor, eu preciso entender o que Cristo fez no meu lugar e por mim, e receber esse perdão e recebê-lo como Senhor. Beleza? É isso que eu preciso que você entenda. Para você experimentar essa paz de saber para onde você vai agora, se você morrer, você primeiramente precisa entender quem é Cristo e o que Ele fez por você e o que Ele espera de você. São 3 verdades que você precisa entender. Primeiro, quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, enviado de Deus à Terra para morrer no seu lugar. Sim, morrer no seu lugar foi o que Ele fez. Porque o que restava para Deus era julgar o pecado segundo a sua justiça. E Ele despejou a sua justiça e julgou o seu pecado nas costas do seu Filho. Sim, Ele mesmo cravou os cravos. Ele mesmo julgou o seu próprio Filho no seu lugar, meu camarada. Exatamente. Jesus veio para morrer no seu lugar. E agora, Ele espera um retorno desse trabalho, porque o livro do profeta Isaías diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E qual é o retorno que Ele espera? Ele espera que você olhe para tudo que Ele fez e receba esse perdão e, segundo, viva para Ele, em resposta ao que Ele fez por você. Que você renda a sua vida a Ele e que Ele seja o seu dono, seu Senhor. Então, veja bem, essa salvação está disponível e é de graça. Porém, eu não consigo compreender uma pessoa que foi alcançada pela graça do Cristo que morreu na cruz e que não tenha se rendido completamente ao senhorio do Cristo da cruz. Cristo esse que é ressurreto, que me mandou falar essas palavras para você, que talvez um dia já tenha reconhecido esse amor, já tenha se arrependido dos seus pecados, já tenha entregado a sua vida a Ele, mas em algum momento você resolveu tomar sua vida de volta ao seu controle. E Ele está dizendo: filho, volta para mim. E quando eu controlava a sua vida era infinitamente melhor. Deixa eu ser o teu Senhor de novo. Eu te perdoo, eu te lavo, eu te limpo. O teu lugar está aqui.
eu ainda tenho um anel para colocar nas suas mãos, eu ainda tenho sandália para colocar nos seus pés, eu não deixei de te amar nem um milímetro. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e nem sabia que essa salvação estava disponível a você e o melhor, nem sabia que você precisava de salvação, mas você precisa. Todo ser humano é pecador, presta atenção. E como pecador que somos, só existe uma sentença para nós: a morte, o inferno. É isso? A única maneira de nós sermos livres da condenação justa de Deus é nós nos rendermos ao sacrifício gracioso do Cordeiro de Deus e sermos limpos do nosso pecado. E fazendo isso, nós seremos salvos em Cristo Jesus. Se você entendeu isso e quer entregar sua vida a Jesus Cristo agora, nesse momento, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu reconheço o Teu amor, eu reconheço o Teu sacrifício. Eu ouvi esse ensinamento e eu acredito no que esse pregador está falando, respaldado nesse livro sagrado. Eu acredito nisso, eu rendo a minha vida ao Senhor. Agora o Senhor é o dono da minha vida. Me perdoa, Pai, por até aqui ter vivido como eu bem entendia. E agora, Senhor, diante desse entendimento do seu grande amor, do seu grande perdão, eu me rendo ao seu senhorio. Faça essa oração. Confesse os seus pecados, receba esse perdão e renda a sua vida ao senhorio de Cristo. Essa é a quarta verdade que traz paz para o meu coração. Se agora eu morrer, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Ele fez por mim, eu sei para onde eu vou. Não por causa das minhas obras de justiça, porque as minhas obras de justiça são como trapo de imundícia diante de Deus, mas pela obra de justiça da cruz. Por essa obra me traz paz, a ponto de dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Beleza? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe os irmãos da Igreja Metodista Berleando de Itamaraty, que ficaram comigo até esse momento de desfecho final dessa palavra. Eu quero resumir ela com vocês. Primeira coisa que me faz ter paz em meio a qualquer crise é saber que Deus é soberano. Segunda coisa que me faz ter paz em meio à crise é saber que a oração pode mudar tudo. Se não mudar do lado de fora, ela pode mudar do lado de dentro. Terceira coisa que me faz ter paz em meio à crise, saber que eu tenho uma família espiritual, saber que eu tenho amigos com quem eu possa contar. Quarta coisa que me traz crise é saber para onde eu estou indo. Beleza? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar agora nesse momento. Deus, nessa noite eu te agradeço por esse momento de reflexão com os meus irmãos. Quero pedir que o Senhor continue preservando as famílias da sua casa, que em breve o Senhor nos restitua, Senhor, a um tempo de ajuntamento, a estarmos novamente juntos, congregados, louvando o Teu nome, te adorando, Senhor, podendo nos abraçar sem medo, podendo, Senhor, nos livrar das nossas máscaras, dos álcools em gel, podendo nos livrar, Senhor, desse tempo de pandemia, Senhor, que tem assolado a nossa nação. Deus, eu oro pedindo a Tua intervenção e o mover das Suas mãos para esse tempo. Continue, Espírito Santo, nos despertando, nos impulsionando, nos incomodando, para estarmos suplicando, intercedendo, clamando, chorando, como há muito tempo nós não fazíamos. Que esse tempo seja um tempo de despertamento espiritual para a minha vida, para a Sua igreja. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te suplico em favor da vida dos nossos pastores, te dou graças pela vida do pastor Alex, que já está completamente restaurado, recuperado na sua saúde. Te dou graças pela vida do pastor Almir, porque até então o Senhor tem preservado a vida do teu filho. Oro pelo pastor Caio, para que o Senhor restabeleça por completo a sua saúde, Senhor, e nos permita estarmos juntos em um tempo breve. Oro para que o Senhor guarde todos os pastores do distrito. Oro para que o Senhor guarde todos os pastores da região, bispos, líderes espirituais. Oro pela nossa liderança aqui no Brasil. Peço, Senhor, por todos os ministros, deputados, vereadores, presidentes, prefeitos. Eu oro, Senhor, para que a sabedoria do Senhor recaia sobre eles, que eles recebam o direcionamento do Senhor, Deus. Que acabe, Senhor, de uma vez por todas essa disputa, esse cordão, ó Deus, cada um puxando de um lado, Senhor. Que haja acordo, que haja cumplicidade, que haja paz.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que eles comecem a experimentar a Tua intervenção no Planalto, Deus, e que venham sair diretrizes Tuas, Senhor, que toda e qualquer potestade que esteja por trás, ó Deus, da nossa liderança, para que de alguma maneira haja injustiça, confusão, possa ser dissipada para a glória do Seu nome. Eu oro dessa forma porque eu acredito, Senhor, que o Senhor pode estar me despertando agora, assim como também os Teus filhos, para estar orando nesse sentido, para que haja, Senhor, um agir poderoso do Senhor no meio, ó Deus, dos nossos líderes, que a nossa nação possa experimentar um tempo de poderosa intervenção divina do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, que não haja necessidade da ocupação dos leitos que estão sendo abertos, que comece a haver uma intervenção sobrenatural do Senhor, Deus, e que esse vírus desapareça como se ele nunca tivesse existido na nossa nação, e não somente na nossa nação, mas em torno do globo terrestre. Eu oro, eu intercedo como igreja, pedindo a manifestação do Teu braço soberano em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, agradecido pela oportunidade de poder estar ministrando a Sua palavra para o Seu povo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que foi o Senhor que me concedeu, Deus. Obrigado por isso. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, por até esse momento você ter acompanhado essa reflexão bíblica. Espero que Deus tenha falado com você e essa palavra tenha edificado a sua vida. É a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Grande beijo no seu coração. Paz de Cristo.